Nem todo mundo que derrama sangue acaba necessariamente condenado. Alguns acabam salvos. É difícil imaginar que o homem que perfurou o lado de Jesus na cruz. Sim, aquele soldado romano teve um destino tão devastador quanto o momento em que ergueu sua lança. Ele era o carrasco maso que aconteceu a seguir poucas pessoas sabem. E quando você descobrir, você entenderá que nenhum ser humano está fora do alcance da graça de Deus. Este vídeo não é sobre um mito, é sobre um homem muito real, cuja história foi esquecida por muitos, mas honrada no céu. O centurião que viu Jesus morreu, teve os olhos abertos de uma maneira que mudou toda a sua vida. E quando você descobrir como ele terminou seus dias, você entenderá que a cruz não foi um fim, mas o início de uma reversão eterna. Longino, o centurião, não era um homem piedoso, ele era apenas mais um soldado romano obedecendo ordens encarregadas de garantir que um certo Jesus fosse devidamente executado. Mas aquele dia no Calvário foi fora do comum. O céu escureceu no meio da tarde. A terra tremeu sob seus pés e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Mateus 27:51. Não foi um simples acontecimento político ou religioso. Era o céu e a terra gritando juntos que um ato eterno estava sendo realizado. Acostumado à brutalidade, o centurião viu um homem sofrer sem blasfemar, sem insultar, sem sequer insultar, desejar o mal aos seus algozes. Pelo contrário, ele ouviu Jesus proferir uma comovente oração. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Estas palavras perfuraram-lhe a alma como uma lâmina. Ele tinha visto homens morrerem, mas nunca assim. Era como se a dor de Jesus revelou uma glória que o Onjin nunca havia percebido antes. Então, diante da morte deste inocente, o Onjin não pôde permanecer em silêncio. Sua convicção explodiu em uma declaração inesperada vinda de um homem de sua posição. Certamente este Omemera Filhode. Deus Marcos crucificadomas. Glorioso é impossível. Continuar vivendo como antes. A transformação iniciada no Gólgota não parou por aí longane. Outrora, um centurião temido abandonou seu posto, sua armadura e seus privilégios militares para seguir os passos daquele que o viu morrer na cruz. Não foi um impulso precipitado, mas uma redenção total. Ele trocou sua espada pela palavra, ezeu capacete de ferro por uma fé viva no Cordeiro de Deus. Como Paulo escreveu em Filipenses 3:7. Mas as coisas que eram ganhos para mim, eu considerei como perdas por causa de Cristo. Longine as experimentou. O ex-soldado tornou-se uma testemunha viva. Ele não pregou com base no que lhe foi dito, ele falou a partir do que viu, tocado, experimentou. Ele foi o primeiro pagão a proclamar publicamente a divindade de Cristo e sua própria vida tornou-se uma marcha-sermão. Imagine o impacto de ouvir o evangelho contado por alguém que testemunhou o momento mais sagrado da história. Era impossível ficar indiferente. Longin não se contentou em partir seu uniforme. Adotou uma nova missão de viver como discípulo de Jesus. Uniu-se ao primeiro cristão e não era mais visto como um perigo, mas como um milagre vivo. Foi a prova de que ninguém está longe demais para ser redimido por Deus. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, aqui todas as coisas se tornaram novas. Esta nova identidade o empurrou para fora do anonimato da culpa para entrar na luz de sua missão. Para aquele que foi verdadeiramente redimido, não poder guardar esta luz apenas para si mesmo. A tradição cristã registra um detalhe chocante sobre Longinos.
Ele sofria de um problema em seus olhos, como se algo o estivesse impedindo de ver plenamente, tanto física quanto espiritualmente. Mas no exato momento em que sua lança perfurou o lado de Jesus, sangue e água jorrou. E o milagre aconteceu. O líquido sagrado tocou seus olhos, e naquele exato momento ele foi curado. João 1934 afirma: mas um dos soldados perfurou seu lado com uma lança, e imediatamente ele saiu do sangue e da água. Esta cura não foi apenas física. Foi um milagre carregado de significado. Deus parecia dizer-lhe agora: você vê, como se o céu lhe sussurrasse. Você feriu, mas eu curo. Você participou da dor, mas eu lhe ofereço a vida. Longinos não havia perfurado um simples condenado. Ele havia tocado sem saber o corpo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A culpa que poderia tê-lo destruído tornou-se um chamado à salvação. Deste milagre, o Onjin nunca mais voltou atrás. Esta cura foi também um batismo interior. Sua cegueira espiritual deu lugar à luz da fé e sua vergonha foi substituído por um propósito. Ele não apenas foi perdoado, ele foi enviado, como diz Atos 26:18, sobre a missão confiada a Paulo, para que você abra seus olhos, para que eles passem das trevas para a luz. Este versículo descreve maravilhosamente o caminho de Longinos. Seu coração agora ardeu com a chama daquele que não só foi salvo, mas também enviado. Pois aquele que foi tocado pelo sangue de Jesus nunca mais anda nas trevas, com os olhos curados e a alma ardendo de fel. Início do centurião não pôde mais permanecer parado. Ele saiu de Jerusalém e começou a viagem anunciando o Evangelho com a autoridade de quem testemunhou a glória da cruz. Chegou a Capados, passou por César, em cada aldeia por onde passou, contou daquele que transformou a sua culpa em redenção. Em Romanos 10:15 está escrito: quão belos são os pés de quem anuncia a paz, de quem anuncia boas novas. E os passos de Longino agora eram guiados por esta missão. Seu testemunho era diferente, pesado, autêntico. Não era um discurso erudito, nem uma teologia de segunda mão. Ele falava com lágrimas, com força, com verdade. Gente se converteram, vendo em seus olhos a lembrança viva da provação. O Onjin não chorou, não forçou ninguém. Simplesmente contou o que tinha visto, o que Jesus havia feito por ele. Era como se cada uma dessas palavras viesse diretamente da cruz e quebrantasse até os corações mais endurecidos, mas nem todos ficaram felizes com isso. O Império Romano não apoiava desertores, e muito menos aqueles que trocaram César por Cristo. O Onjin foi denunciado, perseguido, caçado como traidor. Foi oferecido negar a sua fé e regressar à segurança da vida militar, mas respondeu como Pedro nos Atos: quanto a nós, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ele tinha visto no rosto de Jesus desistir. De seu espírito ele não resistiu, não recuou, não negou. Seus olhos antes cegos agora olhavam para o céu com convicção. Como quem sabe que a morte é apenas uma passagem. Quando sua cabeça foi colocada no cume, ele orou. E ali, em silêncio, o centurião romano foi coroado no céu como um mártir pela fé. Apocalipse 2:10 nos lembra: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroada vida. Local de peregrinação. As pessoas iam até lá para rezar, buscando a cura, reacendendo a fé não pelo próprio soldado, mas pelo que ele representava, um homem cuja vida foi completamente transformada pelo encontro com Jesus. A história de Longino começou na execução, mas terminou como um exemplo, provando que só o Evangelho pode reverter um destino com tanta perfeição. Ao longo dos séculos, a Igreja reconheceu o impacto de sua jornada. Passamos a chamá-lo de Santo Longino, não por simples tradição, mas porque sua vida se tornou fonte de inspiração para gerações inteiras.
Seu nome foi cantado, hinos homenageados em celebrações gravadas, na memória dos fiéis. É ainda hoje venerado como um dos primeiros pagãos a ter se confessado e dado a vida por Cristo. O seu verso de sangue misturou-se com aquele que um dia lhe tocou os olhos e curou a alma. Segundo a tradição das relíquias que lhe são atribuídas, foram transportadas para a Europa. Uma das versões da lança que utilizou foi preservada e há indícios de que fragmentos destes oésimes chegaram à França, onde ainda hoje são honrados com respeito. Pois quem dá a vida por Jesus nunca é esquecido para a eternidade. A história de Longinus nos mostra que ninguém está perdido demais para ser encontrado. Ele começou como um inimigo da cruz e terminou como um mártir do Evangelho. Se até aquele que traspassou o corpo de Cristo foi tocado pela graça, o que está impedindo você também de experimentar uma transformação? Talvez você tenha cometido erros graves, talvez você tenha se afastado, mas se você quiser, Deus pode mudar seu destino hoje. Não importa o que foi feito com você ou o que você fez, o sangue que curou, Longin ainda tem o mesmo poder. E essa mesma voz que uma vez disse: Pai, perdoe-os, agora está te chamando pelo seu nome. É a hora de voltar, deixar a dor, a vergonha para trás e começar uma nova caminhada de fé. Deus não busca a perfeição. Ele busca um coração pronto para se entregar. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: quero viver o que Deus planejou para mim. E aproveite para descobrir nossa playlist sobre Jesus, porque hoje talvez seja o dia em que você realmente se conectará com seu Salvador. Amém. Se você curtiu esse vídeo, não perde tempo. Clica no inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que vem por aí. E já prepara porque no próximo vídeo eu vou te mostrar tema do próximo vídeo e vai ser de explodir a sua mente. Não vai querer ficar de fora.